Oi gente, voltei e no vídeo de hoje, enfim, nós conversaremos sobre os meus 10 livros favoritos da vida e teremos sim bônus. Eu trouxe mais de 2 livros para vocês porque eu escaneei minha estante, vi a minha lista de favoritos do ano passado, dei uma olhada nas metas para esse ano, nos livros que eu já li e eu falei, não, esses 2 precisam entrar. Então é isso, gente. 10 livros, mais 2 bônus super favoritos da vida que eu digo para vocês. São livros que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez na vida. Não há um ranking, gente. Eu não consegui estabelecer um ranking. 10º lugar, 5º lugar, 3º lugar, 1º lugar, porque cada um desses livros mexeu comigo de uma forma diferente. São histórias intrínsecas, completamente diferentes entre si. Cada história tem um propósito, cada história, cada narrativa tem uma lição diferente. Então eu seria injusta se eu dissesse esse é melhor, esse é pior. E a única coisa que eu posso dizer é que eles são os meus favoritos da vida. Primeiro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Essa edição é a edição comemorativa. Se você está na dúvida entre qual edição comprar, é um pouquinho mais cara, mas espere uma promoção e compra essa, porque você não vai se arrepender. A gente tem notas de rodapé, folhas amareladas, uma diagramação excelente. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Nós temos algumas fotografias ao final dessa edição. Tem muita informação boa aqui, textos extras, e a gente tem a Carolina escrevendo sobre a sua rotina, sobre a sua vida, de forma corajosa. Ela conta para nós como é a vida de uma mulher preta, semi-analfabeta, mãe solo, catadora de papel, moradora de favela, e como era o Brasil da sua época. E a gente acompanha a história da Carolina, tem resenha, vou deixar todas as resenhas, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, os vídeos, para vocês irem lá conferir depois. Eu li esse livro, li Casa de Alvenaria volume 1, e a gente percebe aqui a história do Brasil, né, com as suas corrupções, com o seu racismo, com o seu egoísmo, com a sua indiferença, com a sua manipulação das massas. As pessoas também sendo manipuladoras, sendo egoístas, porque ela tinha tudo para ter uma vida melhor, para dar uma condição de vida melhor para os seus filhos, mas por conta da maldade humana, do egoísmo, da falcatrua, sabe, do golpe ali, a gente vê a história de uma mulher muito sofrida, que passa por muitas dificuldades, que tenta realizar seus sonhos, mas que continua sofrendo muito e que tem um final de vida, assim, quando a gente estuda, né, a história dela, a gente vê que ela tem um final de vida muito triste e ela poderia ter conseguido uma vida muito melhor. Então, é um livro extremamente importante, favoritíssimo, gente, um livro que me tirou da minha zona de conforto porque apresentou para mim realidades que eu não conhecia, né? A gente conhece de ouvir falar, mas lendo o livro você é inserido na história e você tem ali, você entra, né? Você tem de fato os detalhes apresentados. O próximo livro, gente, Mulherzinhas, da Luísa May Alcott, um clássico. Não tem orelhas, tá, gente? Mas a gente tem um livro com bordas arredondadas. Um livro dividido em 2 partes, essa edição aqui, em 2 partes. A gente tem os inícios de cada capítulo destacados com esse título. A gente tem folhas amareladas. E é a edição que deu origem ao filme Adoráveis Mulheres. E por que esse livro está na minha lista de favoritos? Porque esse livro enaltece os relacionamentos familiares, sabe? O cotidiano ali dentro de casa, a rotina. De todas as mensagens que esse livro passa, porque são inúmeras, sobre perdão, sobre compreensão, sobre ter esperança, sobre o autocuidado e o cuidado com o próximo, essa mensagem ficou muito clara para mim, mexeu muito comigo, porque, vou dar um exemplo para vocês. Uma visita chega aqui em casa. O que eu faço? O que você faz quando a visita chega na sua casa? A melhor louça, a melhor xícara, a toalha nova vai para a mesa, né?
Mas aí a família, a rotina, o que a gente normalmente faz? A gente viu a nossa mãe, a nossa avó, as nossas tias, o que elas faziam? O dia a dia é aquela louça quebrada, aquela toalha velha, mas a visita, não, melhor é para visita. E aqui não. Aqui com o pouco que essa família tem, porque é uma mãe, 4 filhas, o contexto da Guerra da Secessão, então os homens foram para a guerra, as mulheres estão sozinhas em casa, então a gente tem um livro doméstico com mulheres cozinhando, mulheres plantando, mulheres colhendo, mulheres costurando, mulheres cuidando de si, cuidando das vizinhas, umas das outras, me emprestam açúcar, me emprestam café. Então a gente tem essa realidade aqui, mas a gente tem essa questão de que nós precisamos preservar essa delicadeza, sabe, da rotina. A gente precisa colocar beleza no nosso dia a dia. Não é porque eu convivo com você todo dia dentro de casa que, tá bom, qualquer coisa tá bom. De qualquer jeito, vai, tá tudo certo. Não. São os pequenos detalhes que regam os relacionamentos, sabe? Os pequenos detalhes do dia a dia são o que fazem a diferença, trazem beleza, sabe? É como uma plantinha, os relacionamentos são como plantinhas. E apesar de ser um livro de mais de 150 anos, mas essa questão psicológica é apresentada aqui. A gente precisa regar todo dia, a gente precisa tirar os matinhos que vão nascendo, a gente precisa podar, a gente precisa adubar. É assim que os relacionamentos são preservados. E esse livro é sobre isso. Não é à toa que essa capinha é rosa, lindíssima, maravilhosa, e eu super indico. O próximo, gente, é um livro pesado, que contém gatilhos. Vou deixar as resenhas todas aqui embaixo para vocês, né? Dos livros que já tem resenha. Um livro que mexeu muito comigo, mas eu indico, porque ele traz um alerta sobre a atenção que nós devemos ter ao que está acontecendo ou ao que pode acontecer às nossas crianças. Da Maya Angelou. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. A gente tem um livro com folhas amareladas, com uma diagramação, ok? Os inícios de capítulos são assim, numerados, simples. A gente tem orelhas, essa é a Maya. E ela vai retratar aqui na sua biografia. Ela tem várias biografias, ela divide a história dela em vários livros, mas essa é a mais importante, a mais famosa, é a mais lida. E ela traz pra gente aqui a sua história de vida. Seus pais se separam, ela vai com o irmão morar um tempo com a avó, mas depois a mãe fala assim, não, vem morar um tempo comigo, fica comigo, tô com saudade de vocês, quero cuidar de vocês, não sei o que, E a avó permite, ela vai, mas a mãe arruma, né, entre um namorado e o outro, nesse determinado momento da história, quando a Maya tem aproximadamente 8, 9 anos, a mãe arruma um namorado. E num determinado dia, a Maya vai ficar sozinha em casa com esse homem. E esse homem, né, ela é abusada por esse homem, para não usar um termo mais pesado. Ela é abusada, ela é violentada por esse homem. E ela já, quando ela escreve esse livro, ela já é uma mulher adulta, mas ela consegue resgatar o que ela sentiu, quais foram as suas percepções sobre esse homem e sobre si mesma ali, sabe, no momento, no ato, e depois o que ela sentiu, o que ela pensou. Ela consegue resgatar inclusive as palavras, sabe, como criança, como uma menina de 8, 9 anos, o que ela sentiu e o que ela pensou. Então ela retrata isso aqui. Então, atenção aos gatilhos. Se você não se sente bem para ler nesse momento esse livro, não leia, leia depois. E eu acho que é um livro extremamente importante por isso, porque esse título, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, ele tá nas entrelinhas da história. Se você ler prestando atenção, você vai entender por que a Maya sabe o motivo do pássaro cantar na gaiola. É isso. O próximo, gente, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. É mais ou menos isso, se fosse resumir em uma frase. O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Uma edição lindíssima, com folhas amareladas. Os inícios de capítulo são simples, ó, são numerados. Vocês podem ver que o meu livro, ele está
todo anotado, todo rabiscado. Um livro extremamente importante, uma ficção que retrata a história de Drogo. Ele está indo para um forte, né? Ele é um soldado, ele vai servir, ele foi convocado. E esse forte é um forte fronteiriço e eles estão ali para proteger, né, a fronteira, e a expectativa é de que bárbaros rebeldes poderão tentar invadir o país a qualquer momento. Só que passam-se anos e anos e anos e os bárbaros nunca chegam. E os rebeldes nunca, essa incursão, essa empreitada nunca acontece, ninguém nunca tenta invadir o país, né? E vários desses oficiais, eles têm a possibilidade de dar baixa, de sair, de voltar para suas famílias, de tentar outra vida, mas eles ficam assim, não, mas vai que acontece. Não, mas e se acontecer amanhã? Não, mas e se? Então eles ficam procrastinando atitudes, escolhas e decisões por causa do e se? É mais ou menos isso que acontece aqui o tempo todo. O final é muito triste, mas é um livro extremamente reflexivo sobre a procrastinação. Aquela famosa frase, a gente não deveria se acostumar, mas a gente acaba se acostumando. E esse é um grande perigo. O próximo, gente, é um livro divertidíssimo, fantasia. Eu amei ler esse livro, gente. Em algum momento eu pretendo relê-lo. Uma edição lindíssima, capa dura, com fitilho. Vocês já viram, ó, fitilho. Uma edição caprichadíssima. Olha essa folha de guarda. Gente, com folhas amareladas. Eu não sei se eu vou achar aqui para mostrar para vocês. A gente tem ilustrações coloridas, várias, e a gente tem ilustrações. Opa, deixa eu virar para vocês. Isso, em preto e branco. Folhas amareladas, diagramação, tudo lindo, maravilhoso. O Hobbit, de Tolkien. Gente, que livro incrível. A gente tem o senhor Bilbo Bolseiro, que gosta da sua rotina, da sua vida calma, tranquila, pacata, sem novidades, sem surpresas, até que ele recebe uma visita inesperada, que é o que ele mais detesta, e um convite para uma empreitada, uma espécie de caça ao tesouro. Vamos resgatar esse tesouro perdido, vamos derrotar um dragão. E ele, que é medroso, que detesta surpresas, que não gosta de fugir da sua rotina, ele gosta ali a hora de comer, a hora de tomar um café, a hora de dormir, a hora de acordar, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo sob controle. De repente vê a vida dele virar de pernas pro ar. E a história, gente, a reviravolta desse personagem aqui é incrível, porque ele começa de um jeito, para resumir, gente, para não dar spoiler, começa de um jeito e termina de outro. As pessoas no início da história têm uma opinião sobre ele, e no final da história as pessoas têm outra opinião, sabe? Então é uma jornada de crescimento, de amadurecimento, de descobertas. Ele descobre que é capaz de fazer muita coisa que ele achou que ele nunca conseguiria fazer, e é uma jornada sobre coragem. Só isso, gente, para não dar spoiler. Senão eu vou começar a falar aqui, daqui a pouco tô dando spoiler, e eu quero que vocês leiam esse livro, depois vai lá conferir a resenha. E é um livro que eu indico muito. Não tenha medo de tentar. Se eu fosse resumir em uma frase, seria mais ou menos isso. O próximo, gente, é um livro que eu amei ler. Um livro que não foi fácil, a leitura desse livro não foi fácil. A gente tem aqui um clássico de origem sapiencial, um livro de sabedoria, um livro lírico, um livro poético, onde o autor traz a sua biografia, mas de forma lírica, sabe? De forma poética, às vezes um tanto melancólica. Mas ele apresenta pra gente
de forma bem explícita quem ele era e quem ele se tornou a partir da fé. Confissões de Santo Agostinho da Penguin. A gente tem edições sem orelha, com folhas amareladas, como vocês podem ver, né? Meu livro está arriscado, diagramação ok, como sempre, notas de rodapé, textos de apoio. E a gente tem aqui o Santo Agostinho, um homem que, à sua época, famoso, detentor das mídias, das atenções, um homem muito mencionado nas rodas de conversa e que percebe a futilidade da sua vida, porque apesar de tudo que ele tem, de tudo que ele conquistou, existe um vazio dentro dele, e isso é muito bem retratado quando ele passa por uma grande conferência com centenas de pessoas o aguardando, e ele percebe um mendigo. É uma cena assim que mexeu muito comigo, então vou destacar. Esse mendigo tá ali na sarjeta, já bêbado, mas ele está cantando, ele está sorrindo, e ele percebe que aquele homem, apesar da sua sarjeta, da sua miséria, da sua degradação, ele consegue cantar, ele consegue sorrir. E ele é famoso, tem dinheiro, tem status, tem posição, tem prestígio, mas ele não tem alegria o suficiente para cantar e sorrir. Então eu acho que é um livro assim que, independente da sua fé, eu acho que você deveria ler pelo menos uma vez na vida, para você acompanhar um pouco da história desse homem aqui que se entregou a depravações, a luxúrias, a paixões, procurou de todas as formas preencher vazios, se encontrar, mas ele vai trazer aqui pra gente aonde, quando, por quê ele descobriu que ele estava no caminho errado e ele precisava dar meia volta. E é isso, gente. Indico muito para vocês. O próximo livro dessa lista, gente, é um livro extremamente interessante, porque ele fala acerca do poder dos livros, o poder das decisões, das opiniões, dos pensamentos, das atitudes, sobre questionarmos, sabe? Não é porque todo mundo está falando, porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo está indo, que eu vou falar, que eu vou ir, que eu vou fazer. Tá todo mundo concordando, então eu vou concordar. Não, peraí, não é assim. Então esse livro, ele traz essa questão em forma de ficção científica, sabe? Distopia. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. E a gente tem aqui uma sociedade onde ter bibliotecas é proibido, ter livros é proibido, conversar é proibido, pensar é proibido. O que você está pensando na vida? Por que pensar? Por que dialogar? Por que conversar? Por que refletir? Então, tudo isso é proibido nessa sociedade. Todas essas questões são abordadas aqui. E a gente tem um personagem principal. E quando esse corpo de bombeiros, que tem uma função diferente, que é atear fogo às bibliotecas, chega na casa de uma determinada personagem, acontece uma situação ali que faz esse personagem principal, o Gui, questionar. Peraí, eu fui ensinado a vida toda de que os livros são perigosos, de que os livros são mal, são terríveis. Mas se os livros são maus e são terríveis, por que alguém seria capaz de lutar com unhas e dentes, colocando a própria vida em risco para defender os livros? Peraí, tem alguma coisa errada. Então esse livro apresenta pra gente um sistema governamental que financia televisores de paredes inteiras, televisores gigantes, que exibem 24 horas por dia reality shows, que interagem com os moradores da casa, e essas pessoas precisam estar o tempo todo distraídas e ocupadas com aquilo que o sistema governamental quer. O que o governo quer que elas façam, elas têm que fazer. Isso é muito importante. E isso é inserido aqui não de forma obrigatória. Sutilmente, a população é induzida. E sem que ela perceba, ela vai sendo conduzida, manipulada e começa a fazer aquilo que o governo quer que elas façam. Então, a ideia é, vamos fazer eles pensarem que eles estão ocupados em movimento, fazendo alguma atividade, fazendo coisas importantes, quando na verdade eles não estão nem saindo do lugar. Mas vamos deixar eles pensando que eles estão progredindo, que eles estão saindo do lugar, que eles estão crescendo, pensando.
fazendo alguma coisa, mas a gente vai de forma sutil para não assustá-los. E quando eles perceberem, eles já estão na nossa mão fazendo aquilo que nós queremos. Então, essa questão, ela é muito bem abordada aqui. Eu digo para vocês, é um livro pouco falado. Eu quase não vejo ninguém falando sobre esse livro. Não sei se é porque é um livro antigo, então já foi muito falado e ele está meio assim, sumido. É um livro que precisa ser resgatado, porque é um livro que abre os nossos olhos, sabe? Sobre as questões subliminares, as mensagens políticas, de religião, de governo, do sistema que tem a tendência principal de nos distrair, de manipular através de engodos, mensagens falsas, que trazem uma falsa ideia de progresso, de movimento, de crescimento e de revolução, quando na verdade nós só estamos deixando o tempo passar, ocupados com coisas que não nos tiram do lugar. É isso, gente, não vou falar mais nada, senão vou dar spoiler para vocês. Assistam a resenha, leiam esse livro, é maravilhoso. O próximo, gente, dessa lista, inclusive esse livro aqui, ele tem um fluxo de leitura eletrizante, sabe? É um livro que flui rapidíssimo e você não consegue parar de ler. O fluxo de leitura dele, de narrativa dele, é bem rápido. E esse aqui também é. É um livro que me prendeu de uma forma que eu não conseguia largar. Eu queria virar as páginas e ver o que aconteceria depois. Eu estou falando de Caninos Brancos, de Jack London, um mega clássico da Penguin também. Então a gente tem um livro sem orelhas, com folhas amareladas, notas de rodapé, diagramação excelente, textos de apoio e uma espécie de romance de formação, só que o nosso personagem principal é o lobo, o Caninos Brancos. E a gente acompanha desde a sua gestação até a sua vida adulta, até a sua velhice como um lobo, onde ele passa por diversas situações, mora com diversos donos. E a gente tem aqui, gente, essa questão muito importante para mim, dentre as muitas questões que são abordadas aqui, a questão do cuidado dos animais, questões sociais, a questão da coragem, a questão das oportunidades, a questão do medo, a questão da manipulação. A gente tem aqui a questão da influência que nós exercemos sobre as pessoas. Porque, então Elisama, você está defendendo bandido, vamos dizer assim, as pessoas que cometem crimes, cometem erros, porque são vítimas da sociedade. Não, gente, não é isso. Se você lê o livro, se você já leu, ou se você lê, você vai perceber que, infelizmente, acontece muita coisa aqui com caninos brancos e assim, ele tá ali no meio dos filhotes. Os filhotes mais velhos, sabe que nem na escola ou numa família muito grande, onde o irmão mais velho ou o primo mais velho implica com o mais novo quando ninguém tá olhando, e quando o mais novo reage, aí ele se faz de vítima. Eu não fiz nada. É mais ou menos isso que acontece aqui. Porque Caninos Brancos é perseguido, é maltratado, quando os lobos mais velhos ali do grupo, quando ninguém tá vendo. Quando o Caninos reage, ele é tido como mau. Nossa, esse lobo é mau, porque a gente tem ali o diálogo, né, dos animais entre si, conversando, interagindo, os seres humanos interagindo. Então, quando o Caninos Brancos reage a uma injustiça, que ninguém viu, porque essa injustiça foi cometida debaixo dos panos, ele é tido como mau. Só que ninguém tá vendo o que está acontecendo de fato, sabe, por trás. Tem uma situação por trás. Tem alguém manipulando, se aproveitando da fragilidade, porque Caninos Brancos é mais novo, porque ele é menor, porque ele é inexperiente, porque ele ainda não sabe se defender, porque ele ainda não tem experiência de vida. Então tem muita coisa acontecendo aqui que a gente vê acontecendo no dia a dia e às vezes a gente não entende. Por que fulano é assim? Por que fulano faz isso? Por que fulano se comporta assim? E de repente tem um pano de fundo que a gente não viu, mas que aconteceu nos bastidores, uma covardia, uma maldade, uma injustiça, uma manipulação, mas a gente não viu. Então esse livro fala muito sobre isso, sabe? Sobre a responsabilidade que nós temos em relação ao poder de influência que nós exercemos sobre as pessoas, porque nós exercemos sim. Como diz o Pequeno Príncipe, você é responsável por aquilo que cativas. Então é um livro que fala muito sobre essa questão
e que me chamou muito a atenção e eu indico muitíssimo para vocês. O próximo, de um sobrevivente de 4 campos de concentração, um psiquiatra, que vai trazer uma abordagem extremamente diferente sobre tudo o que aconteceu nos campos de concentração no período da Segunda Guerra Mundial. Já falei desse livro inúmeras vezes, já li esse livro 3 vezes, para vocês terem uma ideia, do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. A gente tem, gente, um livro com orelhas, folhas brancas, mas a diagramação é boa, tá, gente? O ritmo de leitura, a velocidade é muito boa. Você vira as páginas sem perceber que você está virando as páginas. É curtinho. Quando você percebe, já leu, já acabou. Por que eu indico esse livro, gente? Porque esse livro é um favorito. Porque esse livro ele traz as questões das nuances psicológicas, sabe? Dos pensamentos do ser humano, a perspectiva do que o ser humano tem da vida, num momento mais difícil. Porque todos nós passamos por dificuldades, mas eu acho que não existe momento mais difícil do que o que essas pessoas da Segunda Guerra Mundial viveram. Não existe, não tem na história da humanidade um momento mais difícil do que esse. As pessoas que experimentaram os campos de concentração, as pessoas que experimentaram o contexto da Segunda Guerra Mundial, as dificuldades, os dilemas, a tortura, o medo, a perseguição. Eu acho que não há um momento mais difícil que esse. E esse livro ele traz essa questão, sabe? Por que sobreviver? Por que acordar? Por que continuar? Por que tentar? Sabe, qual é o sentido da vida? Sabe, por que eu preciso continuar insistindo, sobreviver? Por que eu não posso desistir? Por que preservar a esperança? Então o Viktor Frankl, com a sua experiência de psiquiatra, ele vai trazer essa abordagem diferente sobre ele e sobre os seus companheiros de 4 campos de concentração. Sabe? Como eles se apegaram para manter viva a esperança, para não entrar numa espécie de letargia emocional, psicológica, que leva o indivíduo a desistir da vida. Então, eu não vou falar muito mais nada não, gente. É um livro que não há como falar muito dele, sabe? É basicamente isso, mas a profundidade você só vai alcançar lendo. É isso, gente. Incrível, maravilhoso. Por favor, leiam. E o último dessa lista, calma, ainda temos os 2 bônus. Uma Confissão, de Tolstói. Finíssimo, gente. Orelhas. A gente tem folhas amareladas. Uma diagramação. Caprichadíssima, como vocês puderam ver. Minha edição está toda arriscada. E a gente tem aqui um livro com uma certa dose de gatilhos, porque o Tolstói ele está passando por uma crise, ele pensa em dar cabo da própria vida, porque qual o sentido de viver? Por que continuar vivo? Um dia eu vou morrer mesmo. Então ele entra nesse parafuso, nesse momento conturbado. E é um momento onde ele tem todos os motivos para ser feliz, porque ele está vivendo a vida perfeita. Ele é famoso, ele já escreveu Guerra e Paz, ele já escreveu Ana Karenina, ele tem uma esposa maravilhosa, ele tem filhos incríveis, ele tem uma fazenda, mas ele não consegue encontrar o sentido da vida e ele começa a observar as pessoas, os ricos do seu meio e depois os pobres, e depois os crentes, porque ele usa esse termo aqui, os políticos, os czares, os poderosos, e ele começa a perceber intriga, manipulação, luxúria, inveja, mentira, falsidade, fofoca. Ele começa a perceber corrupção, ele começa a perceber muita gente vivendo de fachada, e ele começa nessa busca, sabe, por encontrar o sentido, o porquê. É um livro extremamente incrível, gente. E ele vai sim encontrar respostas. Claro, ele não vai cometer suicídio, ele vai morrer com mais de 80 anos, mas é um livro assim que traz muitas verdades, extremamente profundo, relevante, que eu indico muito para vocês. E agora vamos aos nossos bônus. Do ano passado, 2022, um livro favorito, um livro infanto-juvenil,
que deu origem a um filme incrível, que eu não sei dizer para vocês qual é o melhor, o livro ou o filme. Eu acho que eles estão ali numa boa meta, batendo um bom ranking. Extraordinário, de R.J. Palácio. Gente, esse livro traz a história de Og, um menino que nasce com uma deformação facial e ele tem pavor de sair de casa, pavor de ir no mercado, de ir na praça, de ir para a escola, mas a mãe convence, você precisa estudar. E ele vai. Só que o medo dele, enfim, né, vem à tona as raízes do seu medo e ele começa a sofrer bullying. Bullying dos adultos, bullying dos pais dos outros alunos, bullying das outras crianças. Mas a mensagem desse livro aqui, gente, é sobre ser corajoso, sobre perdoar e uma outra questão interessante, sobre acreditar nas pessoas que te querem bem. A gente foca muito nas ofensas que nos são feitas. Fulano falou isso de mim, fulano fez isso pra mim, fulano esqueceu, fulano me magoou, fulano abriu mão, fulano me traiu. E tem tanta gente boa às vezes do nosso lado e a gente deixa que o veneno das pessoas más nos contaminem, mas não permitimos que a doçura das pessoas boas nos influencie, nos contagiem. E esse livro é sobre isso. Tem muita gente ruim fazendo muita coisa, mas tem muita gente boa do nosso lado fazendo muita coisa boa também. Então, por que não permitir que essas influências boas norteiem nossos sentimentos, nossa vida e nossas atitudes? Então, esse livro é sobre isso e eu não poderia deixá-lo fora dessa lista. Se você ainda não leu Extraordinário, por favor, leia. Folhas Amareladas, uma diagramação incrível, um livro maravilhoso sobre tudo isso, amizade, coragem e muito mais, gente. Muito mais, muito mais, muito mais. Não vou falar mais nada, não. E o último, gente, o livro bônus, que eu preciso gravar resenha, mas é um livro muito intenso, muito arrebatador, com um tema muito importante. A Anatomia de um Luto, do C.S. Lewis. Eu li recentemente, entrou para minha lista de favoritos da vida. O Lewis vai retratar aqui para nós uma espécie de diário. A gente tem folhas amareladas, a diagramação, ok. E o Lewis vai retratar para nós, como eu ia dizendo para vocês, a gente tem notas de rodapé, tá, gente? Um período mais sombrio da sua vida, que foi quando ele perdeu a sua esposa, sabe? Ele nunca acreditou nessa coisa de relacionamentos, mas de repente ele conhece essa mulher especial, eles se casam e quando ele começa a construir uma vida de felicidade, ela sucumbe a um câncer. E ela falece, e ele vai falar aqui pra gente, nesse livro curtíssimo, sobre tudo que ele pensou, sentiu, sobre as ideias que passaram pela sua cabeça, muitas perguntas, muitos questionamentos que a gente faz no íntimo, mas na maioria das vezes não tem coragem de expor. Então ele vai trazer tudo isso aqui pra gente de forma incrível e eu não vou falar mais nada, porque eu quero gravar resenha e conversar só sobre esse livro com vocês. Inclusive, quando eu gravar a resenha desse livro, vai ser uma resenha dupla, porque eu vou falar de 2 livros, desse e de um outro livro, extremamente importante, com a mesma temática, que eu acho que se encaixam muito bem. Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Não esqueça de comentar, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar com seus amigos pra gente continuar aí nessa meta para bater os 1000 inscritos. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!